Fala, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma reflexão sobre mentoria. Então eu quero responder 3 perguntas aqui com vocês. Quando fazer mentoria? Por que fazer mentoria? E com quem fazer mentoria? Então, bora lá! Eu vou contar uma história para vocês, a minha história. Eu tive uma experiência de mentoria há algum tempo atrás. A mentoria foi uma merda. E eu vou explicar para vocês por que foi. Antes que você pense aí que foi culpa do mentor, né? Porque ele não tinha conhecimento, era um picareta. Não se apresse tanto, porque foi muito mais culpa minha do que do mentor. Vou te explicar, te contar o porquê, né? Então, o que aconteceu para que a minha experiência tenha sido ruim foi principalmente o momento que eu estava vivendo. Então eu estava num momento assim de muita ansiedade, tinha muita pressa para aprender as coisas e estava mais preocupado em ganhar dinheiro, em trabalhar, do que com o aprendizado em si. Então eu estava num momento de muita ansiedade, né? Não estava em paz, sabe? Não estava tranquilo para estudar. E eu não consegui focar como deveria na mentoria. E além disso, eu tive um grande problema de expectativa quebrada. Eu esperava que eu fosse entrar, fazer a mentoria, ter todo o conhecimento que eu precisava ter na mentoria. Para você que entende um pouco de games, na época eu não entendia nada, né, dos processos, mas eu achava que eu ia em 2 meses fazer um projeto completo aí para games, fazer um portfólio top. No 3º mês já tá com tudo pronto, mandar, fazer entrevista, ser contratado, e é isso. Sendo que é um processo que eu acho que fácil aí você pode levar de no mínimo 6 meses, 1 ano, talvez até mais, para você aprender de forma sólida todo esse processo que é fazer um personagem para jogos. Eu não tinha ideia da complexidade que era na época um personagem de games. Eu ainda era muito imaturo nessa área, né? Acabei não me especializando, mas na época eu achava que era um caminho que eu queria seguir e não foi bem assim. E foi nesse lugar, nesse ponto, que o mentor errou comigo, ou diria, não necessariamente errou, mas que faltou informação, né? A expressão certa é faltou. Porque se a gente tivesse conversado ali, de conversar um pouquinho mais, eu teria entendido a grandeza que era fazer um projeto, o tempo que era necessário, os conhecimentos que eram necessários. Tipo, só em aprender hair cards, que eu fiquei um tempo estudando, eu fiquei ali 3 semanas fazendo no personagem, só o hair cards, imagina o resto, né? E ainda nem ficou tão bom assim, porque foi a primeira vez que eu fiz. Então imagina você aprender todo o processo e de primeira vez e achar que vai ficar bom, não vai ficar bom. Você precisa de maturidade, né? Precisa de experimentação. Bom, basicamente, né? O que eu queria era impossível de isso acontecer. Essa é a verdade. A expectativa frustrada foi com base em algo que era impossível. Eu jamais ia aprender tanto em tão pouco tempo e tão bem. Mesmo profissionais aí que já têm experiência, conhecem toda a pipeline, conhecem os softwares, né? Conhece Maya, Substance Painter, Blender, o próprio ZBrush. Eles vão levar aí muitas vezes mais de 1 mês, 2 meses, talvez até 3 meses ou mais, né? Dependendo da complexidade do personagem, para fazer completo, né? Todas as etapas ali bem feito. Então imagina, né? Eu inocente ali, sem saber muito o que era, fui com essa expectativa e nisso foi onde o mentor faltou comigo, né? Compreender exatamente a minha necessidade e me fazer entender o que era necessário. E essa foi a razão porque não deu certo, né? Não tinha como dar certo. Bom, acho que você já tá entendendo um pouco as razões, né? Algumas das razões de não dar certo. E essa é a minha história, a minha própria história, e é pra você, talvez você esteja vivendo o mesmo momento que eu vivi lá no passado e vai fazer sentido pra você. Mas agora que você já tá meio por dentro, eu vou responder de forma específica as 3 perguntas, né? Quando não fazer mentoria, na minha opinião, né, nessa reflexão aqui que a gente está tendo? Eu acredito que você não deve fazer se você estiver com um problema muito grande, se você está precisando resolver coisas assim que estão muito problemáticas, você está com problema na família, às vezes está com pai e mãe doente, cônjuge com problemas, ou filho, enfim, seja o que for. Se você tem um problema que, assim, não tá te permitindo focar, tá tirando sua paz, você tá em turbulência, sabe? Não é o momento de você fazer uma mentoria. Eu diria que você primeiro tem que resolver esses problemas para depois fazer uso de uma mentoria. A menos que a mentoria vá resolver o problema, aí é outra história. Mas no nosso caso aqui de crescimento artístico, né, que é o nosso assunto, eu acho que a mentoria para nós
isso tem que estar legal, assim, porque você precisa de muito foco, né? A gente precisa disso, né? De ter esse tempo conosco mesmo, estar em paz e precisa focar e para absorver. E você sabe, você começou a estudar, não é fácil, né? É muito conhecimento específico, muito software, muita coisa. Enfim, então, esteja em paz, resolva primeiro problemas grandes, né? Não faça se você está com muita turbulência. Você também não deve fazer se você não tem tempo para estudar. Se você não tem tempo, definitivamente não vai valer a pena, porque você não vai conseguir dedicar o necessário para desenvolver, seja o que for que você vai estudar. Então, eu diria que você precisa ter entre 1 hora e 2 horas por dia de forma focada para estudar. No mínimo 1 hora, e o ideal aí de 1 hora para 2, né? Porque você vai assistir aula, você vai pôr em prática, aí você vai desenvolver, e isso diariamente, né? Ou quase todos os dias. Eu acho que isso é um tempo legal para você conseguir desenvolver. É claro que você pode estudar o dia inteiro, né? Não você tem tempo livre. Então, não tenha problema de tempo. Agora, outra coisa que você tem que levar em consideração, e que eu acho que você não deve fazer se for o seu caso, se você for muito novo estudante, se você ainda estiver muito cru, você acabou de aprender, né? Você está saindo das fraldas na arte, digamos assim, você ainda tem dificuldade com software, se você está aprendendo 3D, por exemplo, ou se é desenho, você ainda está muito básico nos fundamentos ali, não conhece nada. Eu acho que você não deve fazer mentoria, você deve fazer cursos. Eu acho que você tem que desenvolver mais os fundamentos, aqueles conhecimentos mais iniciais, né? Que você vai construir seu conhecimento para poder fazer uma mentoria, porque eu acredito que a mentoria, ela é a linha final ali do ciclo de conhecimento, né, de estudo. Então você quer estar um pouco mais maduro para você poder usufruir do mentor ali e fazer perguntas que só vão surgir quando você já tem um tempo de prática e você começar a enfrentar problemas que no início facilmente são resolvidos, né? Por qualquer curso guiado que você faça, você vai conseguir isso, né? E aí o curso tanto faz, né? Se você tem disciplina e consegue estudar, cursos online gravados funcionam bem para você. Se não, recorra a um curso presencial ou presencial online, que você vai precisar disso se você for uma pessoa muito bagunçada e não consegue estudar assim sozinha, né? Ainda não tem essa maturidade também. Então, não faça nesses 3 casos. E, obviamente, quando você faz é o contrário, né? Se você tiver tudo bem, deu checklist verde, eu acho que sim, você pode fazer. Agora, quando fazer e por que fazer mentoria? Você deve fazer quando você precisa desenvolver algo muito rápido. Fazer a mentoria é como cortar caminho. Eu entendo que quando o conhecimento do mentor, somado com o seu conhecimento, vai produzir o resultado que você não consegue ainda hoje e que está querendo. Eu vou repetir. Quando o conhecimento do mentor, o profissional mais experiente, somado com o seu conhecimento atual, vai fazer você produzir o que você precisa ou quer desenvolver. Então, esses 2 conhecimentos somados têm que gerar alguma coisa nova, né? Então, é cortar caminho, é você pegar da experiência do mentor, é você pegar a vivência, né? Aí eu acho que se você já está um pouco mais avançado, vale a pena nesse sentido fazer uma mentoria. Então, basicamente é quando você quer desenvolver, né? Tá precisando desenvolver, tá com dificuldade ali, tá um pouco travado, e você vai recorrer ali a um mentor, e isso vai te ajudar a acelerar o seu processo de aprendizado. E com quem fazer, aí você precisa ter alguns critérios. Bom, primeiro você precisa ter o profissional na área que você quer aprender, né? Se é 2D, faça com um artista 2D. Se você quer um artista que faz estátuas, né? Como essa estátua que eu tenho aqui, você procura um artista que faz estátuas, né? Aí você vai saber as suas necessidades. Aí você precisa entender se o profissional ali ele atende às suas necessidades e se é alguém que você admira, né? Tem que ser um artista que você já acompanha o trabalho, que você admira, que você já se relacionou de alguma forma. Veja também se ele tem conteúdos que você pode acessar de graça para ver se a forma que ele ensina, que ele fala, né, que ele se comunica também combina ali com a sua maneira, né? Se é uma forma que te é agradável para aprender. E aí é só tacar pau, né? Eu acho muito difícil ter golpistas, né, nesse sentido na área artística, porque todos precisam ter um portfólio ou um nome já pré-estabelecido. Então, vai firme aí, você vai saber o seu problema, procura o artista que você precisa e tenho certeza que vai fazer bem. Bom, e concluindo, agora que você já sabe
um pouco, né, dessa conversa. Então você tem que estar com tempo para estudar, tranquilo, e você tem que ter um objetivo claro, né? E antes de fazer a mentoria, procura tirar as dúvidas que você tem sobre os processos que você precisa aprender. Por exemplo, se é games, você precisa aprender, você tem a parte do repórter, tem retopologia, talvez você queira fazer rig, tem a textura. Você vai fazer estátuas, além da parte artística ali, de fazer o repólio, de pose, silhueta, tem a parte técnica de cortes, talvez você faça, talvez você não faça. Então você precisa aprender os processos, o que é necessário para aprender, e então ir atrás disso com foco. Tenha também em mente ali o tempo que você vai precisar para desenvolver, se é 6 meses, se é 1 ano. Não necessariamente uma mentoria vai durar todo esse tempo, mas não se frustre. Converse bem com quem você vai fazer a mentoria ali, procura trocar uma ideia, entender bem se resolve a sua necessidade, se atende, né, ao seu problema, que eu tenho certeza que você já vai estar ali com bastante informações para te ajudar a ter essa mentoria. E a nossa conversa não acaba aqui, né? Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha, escreve nos comentários se você já fez mentoria, se você planeja fazer mentoria, compartilhe a sua experiência fazendo mentoria. E além disso, se você acompanha meu trabalho, você gosta do que eu faço, você pode ver meu portfólio aí para me conhecer mais como artista também. Saiba que eu vou estar em breve oferecendo experiências de educação com aulas de ZBrush online e mentorias. Então, se você tem interesse de aprender comigo, vai aí na descrição do vídeo, vai ter o link para um formuláriozinho, preenche ele e te espero aí que é sucesso, bora crescer junto como artista e desenvolver aí, a gente dominar o mundo, né? Como os brasileiros são, né? Os melhores artistas aí no mundo, muitos deles são brasileiros, né? Então, valeu, obrigado aí, Deus abençoe.